Salve, salve amigos da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Roberto, professor da Universidade Federal de Alagoas, e nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre o modelo reológico de Bingham, que é um modelo linear utilizado para representar a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação do fluido. Então, um modelo super simples, né, para representar os escoamentos de fluidos não newtonianos. Então, sem mais delongas, vamos direto para a nossa videoaula de hoje. Lembrando que essa é a nossa sexta videoaula do curso de simulação de escoamentos de fluidos não newtoniano. Então, a gente já viu muita parte teórica aí, né? Foram já 5 videoaulas, onde a aula 4 é uma das mais importantes e a gente apresenta os tipos de modelos reológicos que podemos utilizar dentro do REC-RAIS. E dentro desses tipos, né, existe o tipo de fluido não newtoniano hiperconcentrado e também o escoamento de lama, o tipo lama também, né, que pode ser considerado, né, fluidos com concentração em termos de porcentagem acima de 5% e até 50% a gente consegue representar bem com esse modelo linear de Bingham, certo? Então isso vai afetar, né, o modelo de Bingham com essa relação entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento vai afetar no cálculo da tensão interna de cisalhamento baseado na viscosidade, e com isso você tem a representação do efeito de perdas de carga na equação da quantidade de movimento. Então esse é o modelo mais simples, né? Existem modelos mais detalhados, complexos, né? Mas esse consegue representar a maioria dos escoamentos de fluidos não newtonianos, é o que a gente vai apresentar na videoaula de hoje. Bom, o modelo de Bingham, ele é super simples. Ele é baseado numa relação linear, como vocês estão vendo aqui, ó, que essa linha azul é uma relação linear entre taxa de deformação que está no eixo X e a tensão de cisalhamento que está no eixo Y. E ele tem dois parâmetros. Para você representar uma reta, você precisa de dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a inclinação dessa reta. A inclinação, que matematicamente é representada pela viscosidade, ou seja, a viscosidade aqui no caso é a tangente, né, do ângulo que essa reta faz com a horizontal, e a tangente desse ângulo ele é exatamente a viscosidade do fluido, ou seja, quanto mais viscoso é o fluido, mais inclinada vai ser essa reta em relação à horizontal, e quanto menor a viscosidade do fluido, menor vai ser essa inclinação em relação à horizontal. Lembrando que quanto maior a viscosidade do fluido, maior vai ser a resistência ao escoamento. Ou seja, a menor vai ser essa taxa de deformação frente a uma ação de uma tensão de cisalhamento. Bom, e o que é isso, pessoal? Na verdade, a taxa de deformação tem a ver diretamente com o perfil de velocidade do fluido. Lembrando que o perfil de velocidade do fluido ele vai ser zero, né? A velocidade vai ser zero no fundo, porque está em contato com o leito do rio, então ali no fundo vai ser zero. E esse perfil, essa velocidade vai aumentando à medida que eu vou me afastando do fundo do leito do rio, até a uma velocidade máxima na superfície. Bom, na teoria, na prática, né, a velocidade máxima não é na superfície, mas devido às simplificações, né, para ficar mais simples a representação do perfil de velocidade, a gente considera que a velocidade máxima é na superfície do fluido, certo? Então, basicamente, o modelo de Bingham ele constrói uma relação linear entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento, como vocês estão vendo. E para isso ele requer dessa inclinação da reta, que é representada aqui pela viscosidade, e o outro parâmetro, que é esse ponto onde a deformação vai iniciar, que seria o valor de uma tensão de cisalhamento limite para que inicie o escoamento. Então, à medida que a tensão de cisalhamento é igual ou superior a essa tensão de cisalhamento limite,
vai começar a acontecer a deformação, ou seja, o movimento do fluido vai começar a acontecer, e aí eu tenho escoamento, né? Efetivamente escoamento. Aqui vocês estão vendo aqui embaixo, né, a equação de Bingham, que tem esses dois parâmetros, né, a tensão de desalhamento limite, né, para o escoamento e a viscosidade. E como é que eu consigo definir esses dois parâmetros dentro dos formulários, né, aqui no REC-RAIS? No REC-RAIS, na janela de parametrização e métodos de fluidos não newtonianos, a gente precisa selecionar a opção definida pelo usuário, né, aqui para definir a tensão de desalhamento limite para o escoamento, então que esse valor aqui em vermelho, né, esse valor aqui, ó, que é diferente de zero. Esse valor aqui que vocês estão vendo aqui no formulário está definido como 700, né, mas poderia ser outro valor, a depender do tipo de fluido. Então, quer dizer que eu tenho o valor aqui inicial de 700 Pascal para ser um valor, né, limite aí para começar o escoamento do fluido não newtoniano. E a viscosidade também a gente pode definir aqui, né, pelo usuário. E aí a gente pode colocar essa viscosidade aqui nesse campo, o valor da viscosidade aqui nesse campo, certo? Então, lembrando que quanto maior for o valor da viscosidade, menor vai ser a deformação, mais resistente, né, o fluido vai ficar para escoar, certo? Então, é assim que a gente define aqui os parâmetros de Bingham no formulário do REC-RAIS. Muito bem, mas resta uma coisa ainda, né? Dessa equação, os parâmetros estão definidos, mas como é que eu vou calcular a tensão de desalhamento sem essa informação aqui, ó, que é a taxa de deformação? Eu preciso da taxa de deformação. Além dos parâmetros, eu também preciso fazer uma estimativa dessa taxa de deformação para aí sim ter a tensão de cisalhamento interna e aí essa tensão de cisalhamento ir lá, né, na equação da quantidade de movimento para influenciar no balanço de forças. E como é que essa taxa de deformação ela é estimada? Bom, essa taxa de deformação ela é estimada pelo próprio REC-RAIS. Vocês não vão precisar fazer absolutamente nada. Ele estima a taxa de deformação baseado em um perfil de velocidade hipotético, que é proporcional, né? Essa taxa de deformação ela é proporcional a 3 vezes a velocidade média dividido pela profundidade. Bom, muito simples, né? É muito simples mesmo. Por quê? Porque a velocidade média é uma variável calculada pelo próprio modelo hidrodinâmico. Então eu tenho essas variáveis, né? Tanto velocidade como nível da água. Então, se eu tenho a velocidade, a velocidade é a velocidade média no perfil vertical. Então, essa velocidade calculada pelo REC-RAIS já é utilizada aqui para fazer a estimativa da taxa de deformação. E o H é a profundidade. Então, se o REC-RAIS ele consegue calcular o nível do fluido na seção, ele consegue, obviamente, obter a profundidade, que é a distância do fundo até a superfície do fluido. Então, ele tem essa informação também calculada, né, a cada passo de tempo. Então, o que é que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está tentando representar um perfil de velocidade linear, onde a velocidade no fundo é zero, a velocidade no topo é 3 vezes a velocidade média, e a distância do topo ao fundo do fluido seria a profundidade, que é esse H. Então ele usa essa informação, essas duas informações para o cálculo da taxa de deformação, e com isso ele vem aqui, ó, na equação de Bingham e entra com esse valor já calculado automaticamente a cada passo de tempo e em cada seção transversal na geometria. Então ele já calcula, pega os dois parâmetros lá na tela e aí ele calcula essa tensão de desalhamento interna, baseado aí só em informação da viscosidade e na taxa e na tensão de desalhamento limite para escoamento.
certo? Muito simples, né? Muito simples mesmo. Então, é assim que o Hack-Heiser ele faz, né, para o modelo de Bingham, para representar os efeitos de viscosidade, mas em algumas situações, o fluido não newtoniano ele tem outros efeitos além da viscosidade, né, como a gente viu na aula 4, falando sobre os modelos reológicos. Então, eu posso ter efeito de turbulência, eu posso ter efeito de colisão, eu posso ter efeito de atrito entre as partículas de sólidos ali no fluido. E esses efeitos, o modelo de Bingham, ele não leva em consideração. Infelizmente, ele não leva em consideração. Ele só leva o efeito de viscosidade. Então, como é que eu posso representar esses outros efeitos para esses tipos de fluidos não, para esses outros tipos de fluidos não newtonianos? É o que a gente vai ver na aula que vem, né? Que são os modelos não lineares para representar esses outros efeitos. Bom, eu só gostaria, antes de encerrar, né, pedir para que vocês deixarem o seu like aqui, né, nesse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscreverem no nosso canal para fazer com que o canal e esse vídeo se torne cada vez mais relevante e que a nossa área ela tenha uma difusão maior, né, desse conhecimento para a nossa área de recursos hídricos e meio ambiente. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e não perca a próxima aula, a nossa última aula do curso de simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos, com a apresentação dos modelos não lineares. Tá bom? Até a próxima aula.